Nesse vídeo tutorial, irei mostrar como realizar ou criar um passo a passo de montagem em folha de desenho. Ou seja, pelo IsoDraft do Solid Edge, vou mostrar como faz a folha de desenho. Esse vídeo foi produzido pela Produtiva PLM. Então vamos ao software. Bom, inicialmente temos aqui uma folha vazia. Então nessa folha aqui eu quero começar a desenhar um passo a passo de montagem dentro dessa própria folha. Então vamos lá, vou começar importando aqui uma figura de montagem. Eu posso importar de duas formas. Na aba início, procurar o ícone assistente de vistas, ou na aba lateral chamada biblioteca, clico aqui, procuro a montagem. No caso aqui eu vou procurar uma montagem, por exemplo, esta aqui, essa válvula. No caso eu quero importar ela para cá. Vou clicar, puxar e soltar. Automaticamente a figura fica aqui. Nesse caso, eu quero fazer ela com uma escala um pouco menor. Se eu clicar sobre ela, aparecerá aqui uma pequena barra flutuante. E aqui eu tenho a opção escalonar, no qual eu posso ajustar a escala da minha vista de desenho. Eu vou deixar aqui na escala de 1 para 2, ou seja, metade do tamanho real. Vou posicionar ela aqui. Então vamos lá, eu quero criar um passo a passo de montagem. Eu vou mostrando passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e assim sucessivamente. Então vou criar cópias dessa vista isométrica que eu havia inserido aqui dentro. Vou clicar sobre a vista, pressionando Ctrl e clicando, puxando para o lado, eu faço uma cópia do desenho. Então fiz mais uma cópia, repetindo o processo, segurando Ctrl, clicando e puxando, faço mais uma cópia e outra cópia aqui. No caso essa cópia aqui, essa última vai ser, vou colocar uma escala um pouco maior, no caso escala de 1 para 1, ou seja, tamanho real. Tá certo, então eu vou criar 5 passos de montagem. Passo 1, passo 2, passo 3, 4 e 5. Sendo o 5 o último aqui, esse maior. Bom, uma coisa que para facilitar aqui o meu trabalho, eu quero que as minhas vistas elas estejam alinhadas. Ou seja, se eu clicar nessa vista do jeito que ela está agora, clicar e puxar, as outras vistas não vão acompanhar essa de cá. Elas estão desalinhadas. Então eu tenho que criar um alinhamento entre as vistas, para que uma esteja conectada com a outra. Vou clicar sobre uma vista qualquer, por exemplo esta, clico com o botão direito, procuro o comando criar alinhamento. Eu vou criar um alinhamento, no caso, esse ícone está marcado, eu quero um alinhamento na horizontal com esse de cá. Cliquei, pronto, alinhou. Alinhou horizontalmente. Ou seja, eu vou clicar nessa vista, vou puxar, ó, a outra vista ela acompanha a primeira. A mesma coisa com a vista inferior. Clico com o botão direito, peço para criar um novo alinhamento. No caso, na vertical, esse ícone marca vertical. No caso, eu quero com essa vista aqui, ó. Cliquei, tá pronto, ó. Vou puxar minha vista, ó. Elas já estão alinhadas aqui. Por último, eu quero que essa fique alinhada com essa de cá. Clico sobre ela, botão direito, criar alinhamento horizontal em relação a essa de cá. Pronto. Então as minhas vistas já estão alinhadas aqui. Ok, eu vou dispor da minha interface da forma que fica mais conveniente. Então vamos lá. Primeiro passo de montagem. Vai começar com esse passo aqui, ó. Eu quero falar que minha válvula inicialmente está somente com o corpo dela, ou seja, o resto eu quero que apareça somente como uma referência. Vou clicar sobre a vista, vou vir aqui em propriedades, esse comando aqui. Vai aparecer essa janela. Então cada aba dessa aqui tem uma função específica. Eu vou começar pegando a aba de exibição. A aba exibição me mostra quais itens eu quero que apareça e quero que não apareça aqui. Eu vou clicar. No caso aqui, ó, eu quero que o corpo da válvula apareça. O comando mostrar, que é exibido aqui do lado, justamente mostra que a válvula vai aparecer toda. Mas eu quero que o resto não apareça, apareça somente como referência. Então vou clicar sobre todos os outros. Selecionei todos os outros. Vou clicar nesse ícone aqui, extrair como referência da imagem, da montagem. Eu não quero isso, eu quero exibir como referência. Cliquei. Vamos ver o que é o resultado dessa opção aqui, ó. Vou clicar OK. Vou pedir para atualizar. Olha o que aconteceu aqui, ó. Somente o corpo da válvula ficou demonstrado de forma nítida, o restante é exibido de forma pontilhado.
Ou seja, o restante ficou como uma referência em relação à montagem completa. Então, vou dizer aqui, por exemplo, eu vou agora criar uma legenda aqui. Clicar sobre o item que eu quero, opção propriedades. Na aba direção, na opção chamada tipo de legenda, eu posso começar a escrever uma legenda para minha vista. Por exemplo, vou escrever aqui, passo 1. Corpo da válvula. Vou só falar que a fonte vai ser Arial. Está feito aqui, Passo 1, corpo da válvula. Esse é o primeiro passo. Vamos agora partir para o segundo passo. O segundo passo aqui, eu vou querer que seja inserido, no caso o eixo, os globos, né, da válvula e o manípulo da válvula. Eu quero que somente o corpo da válvula fique como referência. As flanges, os parafusos, eu não vou querer que seja exibido no momento. Vou clicar sobre a vista, venho aqui em propriedades. Na aba exibição eu falo o que eu quero e o que eu não quero que apareça. Então, por exemplo, os flanges eu não quero que apareçam nenhum deles, junto aos parafusos. Então, vou clicar sobre eles. Eu vou desmarcar a opção de mostrar, ou seja, eles vão ficar ocultos na minha peça. A válvula eu quero que ela apareça. O manípulo e a porca eu também quero que apareça. E eu quero que o corpo da minha válvula ele apareça somente como referência. Vou desmarcar a opção extrair, exibir como referência da montagem e vou marcar exibir como referência. Vou clicar em aplicar. Ok. Vou pedir para atualizar. Olha o que aconteceu aqui. O corpo da minha válvula ficou como referência. Os globos, o eixo, o manípulo, a porca da válvula ficaram como se fossem sólidos aqui. Eu não queria que aparecesse o flange, então eles desapareceram. Por último, eu vou dizer passo 2 nessa figura. No caso, passo 2, vou dizer que inserir eixo da válvula, eixo, globos e manípulo da válvula. Venho aqui em propriedades, direção, tipo de legenda eu vou escrever aqui. Passo 2. Inserir globos, eixo e manípulo. Vou colocar também a fonte Arial para ficar tudo no mesmo padrão. Ok. Tá bom, então tá aqui meu passo 2 da minha sequência de montagem. Vamos lá, agora passo 3. Eu vou querer inserir, no caso, as flanges e por último eu vou querer inserir os parafusos. Mas isso é o passo 4. Vamos deixar por enquanto no passo 3 aqui. Clica aqui, propriedades. Na aba exibição novamente, eu falo o que eu quero e não quero que apareça. A válvula, eu quero que apareça como referência. Pronto, está marcado. As flanges eu quero que apareça, porém os parafusos eu não quero, então eu vou expandir. Cada flange dessa uma submontagem, vou expandir as opções. Eu quero que esses parafusos aqui não apareçam, vou selecionar cada um deles. Esses parafusos aqui também não. Esses aqui também não. Não quero exibi-los. A porca e o manípulo também não quero que eles apareçam. Vou desmarcar a opção de mostrar para que eles estejam ocultos. O corpo da válvula eu quero que apareça somente como referência. Desmarco aqui e marco exibir como referência. Vou aproveitar que eu estou nessa janela e vou na aba direção direta e vou escrever a legenda do meu passo. No caso, passo 3, inserir flanges. Vou colocar aqui Arial. Ok. E vou pedir para atualizar. Opa, acho que está faltando uma coisa aqui. Apareceram as flanges, faltou aparecer somente o manípulo e a porca aqui como referência. Vou clicar sobre eles, propriedades, direção. Isso eu quero que apareça só que como referência. Vou marcar essa opção. Ok. Atualizar. Pronto. Ou seja, todos os flanges apareceram aqui. O corpo da válvula, o eixo, os globos e o manípulo ficaram como referência. Por último aqui, eu vou pedir que seja inserido também os parafusos.
Então vamos lá, vou clicar sobre o corpo, propriedades. Bom, vamos lá, eu vou falar que tudo aqui vai ser referência, exceto os parafusos. Vou expandir aqui as opções, vou selecionar os parafusos, cada um deles. Vou desmarcar essa opção, vou marcar essa opção aqui. Clicar. Vou logo na aba direção para inserir a legenda. Vou escrever. Passo 4. Inserir parafusos nos flanges. Vou colocar a fonte Arial também. Ok. Vou pedir para atualizar. Então está aqui, ó. Foi inserido aqui, no caso ficou um pouquinho complicado ver algumas coisas, mas a ideia é essa daqui. Mostrei aqui os parafusos como sendo sólidos, os flanges como sendo referências. Aliás, tudo aqui está como referência, exceto os próprios parafusos. Então está certo aqui a minha montagem. Primeira parte, o corpo da válvula. Segundo, inserir globos, eixo, manípulo. Terceiro passo, inserir os flanges. Quarto passo, inserir os parafusos. Quinto passo, na verdade, é a montagem completa. Então, a única coisa que eu vou inserir aqui é uma legenda escrevendo montagem completa. Vou vir aqui em propriedades, direção. Vou vir aqui, ó. Passo 5, montagem completa. Arial. Ok. Atualizar. Pronto. Então está feito aqui uma sequência de montagem. Cada passo desse daqui foi feito a partir de um mesmo desenho, que seria originalmente esse daqui. Mas exibindo, ocultando e inserindo legendas, você vai facilitando o entendimento aqui. Entendimento para a fabricação do seu objeto, ou montagem do seu objeto. Isso pode ser feito para qualquer tipo de montagem, desde uma montagem mais simples até uma montagem mais completa. E mais uma vantagem que tem aqui é de você selecionar, por exemplo, eu quero todas as vistas aqui fiquem coloridas. Seleciono todas elas, pressionando CTRL. Aqui eu tenho um comando chamado opções de sombreamento, eu quero sombreado com arestas, ou seja, colorido. Peço para atualizar. Está calculando. Vamos lá aqui. Pronto. Está aqui, ó. Então cada parte da minha montagem está colorida aqui e a referência continua sendo como um pontilhado. Então veja aqui. Isso facilita muito na hora do entendimento, na parte de montagem e fabricação de determinado elemento aqui. Ok? E eu posso inserir também outros comentários, posso inserir texto, posso inserir tudo que haveria. Eu tenho aqui também haveria somente no 2D, haveria aqui também na folha de desenho do Solid Edge. Okay? Então essa aqui é uma vantagem da criação de passos a passo em folha de desenho.